Sem vencer, o Corinthians, no meu entendimento, quero saber o que a bancada pensa, foi um Corinthians pragmático, que jogou se defendendo muito bem, anulando os principais pontos do Flamengo e também teve preposição de jogo, foi ao ataque, teve oportunidades. No meu entendimento, Chico, teve até mais oportunidades, não sei o que vocês pensam, teve até mais oportunidades que o Flamengo, mas o que vale é bola na rede, Chico. Você estava falando aí do Yuri Alberto, você não gostou do Corinthians? Não viu uma evolução, Chicão? Você sabe que lá no México, na seleção mexicana de Rodrigo e Miller, vocês conhecem bem, eles têm um ditado: toda vez que encara o Brasil e perde, eles jogamos como nunca e perdemos como sempre. Então, a seleção mexicana, a seleção chilena, essas seleções que encaram o Brasil aqui na América do Sul, são assim. Agora, o Corinthians hoje fez isso. Jogou como nunca e perdeu como sempre. E isso é característico de uma equipe que não tem confiança em si própria, que não tem grandes valores, que está se arrastando em campo, que não tem padrão de jogo e não tem ofensividade nenhuma. E a pouca ofensividade que tem não está funcionando, que é o Yuri Alberto, o Roger Guedes hoje também perdeu o gol. Enfim, hoje o Corinthians, se ganhasse de 1-0 ou de 2-1, seria justo, porque o Corinthians produziu muito mais do que o Flamengo. Mas é aquela tal coisa. O time está numa má fase, nada dá certo. E aí o que acontece? Veio o azar no último minuto da prorrogação. O Léo Pereira fez o gol e saiu de campo porque estava machucado. O Flamengo já era acabou para ter com 10, saído, inclusive, antes. Aí, como o Sampaoli se perdeu nas 3 alterações, isso é importante falar, porque você pode fazer 3 paradas para promover 5 alterações. Ele promoveu 3 alterações em 3 paradas, morreu com os jogadores no banco, e aí o Léo Pereira falou, vou sair. Ele falou, vai lá para o ataque, vai lá fazer volume. E aí ele foi para o ataque, mais do que volume, ele fez gol, Miller. O Corinthians evoluiu em relação ao Atlético Mineiro, procede a avaliação do Chico, você discorda, enfim. Olha, Garrafa, se isso serve como consolo para o torcedor corintiano, então acho que um time grande, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, etc., não pode se contentar só com boas partidas, né? Com lampejos de chances de gol. Né? É claro que, se for comparar com as partidas anteriores, o Corinthians hoje jogou melhor. Né? Teve agressividade, marcou bem o Flamengo. Mas eu acho que a partir de hoje o Corinthians tem que jogar além do bom, além do muito, além do tudo. Porque senão não tem chance. Começa a perder. Quando acumula muita derrota no começo, lá na frente vai fazer falta. Né? Então todo mundo fala, não, tem muita rodada, o campeonato começou agora. É verdade, tem muitas rodadas pela frente, né? Mas só que a gente tem que entender que somar pontos no começo, né, Rodrigo? É muito bom, é importante. Né? O Flamengo já vem de 3 vitórias consecutivas, já pulou para 7º lugar, se me falha a memória, quer dizer, então, por quê? 3 vitórias as vitórias são importantíssimas. Então o Corinthians jogou bem, marcou bem, mas isso não basta. Acho que time grande precisa ir mais além do que o bom, do que o ótimo, do que os lampejos de criações de jogadas. O Corinthians precisa vencer para ontem e essas vitórias ainda não chegaram. Será que isso pode criar, né, uma instabilidade emocional, como diz o Luxemburgo, no grupo? Claro que pode. Vai pensar agora na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro está lá embaixo. E quando a gente desce um time grande, Garrafa, é difícil sair. Quando entra na zona de rebaixamento, dizem Edinho e o Rodrigo começa a patinar, a coisa fica feia. Agora... Se me permite agora fazer a colocação do treinador aqui, né? É exatamente isso que eu ia falar. Que difícil. Tempo tem para treinar? Rapaz, não, é difícil. Você vê a colocação do Chico. Ele questionou, colocou ali as ponderações, mas no final falou que foi uma injustiça tomar o gol, foi uma injustiça perder. Então você vê como é difícil, né? O Vanderlei chegou agora, 4, 5, 5ª partida. Sim. Então o resultado tem que vir, é natural, é o Corinthians. Sabe necessário, disso. Como disse o Só que não foge da naturalidade. Tem que ter processo, tem que deixar acontecer a compreensão dos atletas. Até porque se ele chegou, a coisa não estava boa, alguma coisa precisa ser feita. Justamente. Só que vocês também não ajudam. Vocês não tenho nada a ver com isso, Edinho. Não me coloca nessa confusão. Vocês estão fazendo enquete aí para ver se já é para o Mano. Não fui eu que fiz a enquete. Ô, diretor, quem foi que fez a enquete? Quem fez essa enquete? Então, vamos lá, estamos já botando lenha na fogueira. Vamos responder para o Edinho quem foi que fez a enquete, diretor. Quero saber, vamos chegar à autoria aí. Esse maldoso. Foi escolhida democraticamente pelos integrantes da produção.
Tá bom, Culpa da esquivou bem, produção, esquivou Edinho. bem. Não, ele A produção. Não, mas é Então, quer verdade. dizer, mas é isso. Então, realmente é difícil. Você vê como é difícil. Então, se tivesse ganho, estamos aqui com outro discurso, com outro... tá, né, mudou, Luxemburgo... Então, quer dizer, o trabalho vai acontecer, mas precisa tempo. E eu fico feliz, porque as equipes no Brasil, né, de falar de SAF, falar de gestão, né, que eu acho que... A gente não pode só resumir os resultados no treinador, né? Um processo tão importante como é o futebol profissional e as instituições, os grandes clubes, não é uma figura só, uma posição só que é responsável por tudo que acontece. Claro, o treinador é o piloto da Fórmula 1, ele que dirige o carro. Mas se o carro tiver 2 rodas de uma marca, 2 rodas de outra marca, ou um freio não funciona, o outro... o piloto vai ser prejudicado. Então, é isso. A realidade é dura, mas a gente cria umas expectativas surreais, né? Que só fomenta esse processo absurdo de trocas e de repente, né, esconder os verdadeiros problemas, processos, elaboração de elenco, trajetória, enfim, né, uma série de coisas que tem que melhorar no nosso futebol. Mas, enfim, né, a questão do Corinthians é isso. Acho que eu, como treinador, como eu vi um comentário do Vanderlei, jogou bem. Ele percebeu que o time jogou bem, ele sabe o que ele quer dali, o que ele tem na mão e onde ele precisa chegar. E todo mundo concorda que o time jogou bem. Então, né, mas o Miller lembra que é isso, o resultado, é Corinthians, né, cara? É Corinthians, tem que ter resultado. Então, essa é a linha tênue que a gente vive, mas eu acho que está no caminho, temos que ter paciência. Rodrigo, a leitura que faz o Edinho é muito parecida com o que eu penso. Porque o Vanderlei, ele chega para apagar um incêndio, mas ele tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Ele tomou algumas providências. Hoje, por exemplo, ele deixou Fagner, que no outro jogo contra o Atlético, os 2 gols do Atlético, muita gente questionou o Fagner, e o Vanderlei, pelo peso, pela casca que tem, não é crucificar ninguém. Mas, filho, vem cá, eu preciso arrumar a defesa, não tá precisando um pouquinho de condicionamento físico, fica de fora. Tirou o Fagner, tirou o Fábio Santos, pôs o Bruno Mendes improvisado ali pelo setor, ele vai tomando algumas medidas, e essas medidas, elas ainda não se refletiram em resultado. Mas, pelo menos hoje, a expectativa, Chico, com toda razão, a expectativa era de um Corinthians passar vergonha no Rio de Janeiro. Desculpa, eu acabei não concluindo o raciocínio, a questão, quando eu comentei das SAFs, né? Então, pois não. A gente vê que essas equipes estão tendo sucesso, os resultados estão vindo. Sim. Teve momentos ali, inicial, né, de oscilação, mas, né, Bahia, Botafogo, né, enfim, e todas as equipes que optaram por esse caminho de profissionalização, né, da gestão, estão trazendo os resultados. Então, isso é inspirador. E espero que sirva de referência, de exemplo. Ou seja, o Corinthians, o Duílio tem uma dívida que ele precisa sanar, mas ele não pode abandonar o futebol. O Edinho, ele falou pelo aspecto treinador. Você, como jogador, o fato do Corinthians não passou vergonha no Rio de Janeiro. Perdeu, foi uma fatalidade, a gente está discutindo sobre isso, mas o fato de não ter passado vergonha, ter pelo menos criado alguma possibilidade que não criou contra o Atlético, dá alguma luz à frente de que pode evoluir, quem sabe já na próxima quarta-feira, aí vem que o Edinho fala, né? Olha, o próximo jogo do Corinthians é contra o Argentino Júnior, Libertadores na Argentina, sem poder perder. Dá esse ânimo para os jogadores, de repente a boleirada, fizemos e não veio o resultado. Como é que é isso? Eu acho que por esse jogo, sim. Por esse jogo foi animador, né? Mas eu vejo dessa forma também. Eu acho que, né, depois a gente vai entrar um pouquinho no Dorival, mas eu acho que os dois treinadores aí têm um pouquinho a ver, que eles estão fazendo o quê? Todo mundo passa da linha da bola, volta, porque é isso que o Corinthians estava sofrendo. Eu vi 2 jogos do Corinthians que queria marcar na frente, que vai, jogadas, e realmente não funcionou. E quando o Luxemburgo vai para um jogo no Maracanã, onde que tem um time que fica com a bola e quer atacar, como foi esse jogo, e o Luxemburgo colocou esse time atrás da linha da bola, aonde que ficou ali 2 linhas de 4 com o Roger Guedes e o Yuri Alberto. E se tivesse um time que poderia ter saído com a vitória do Maracanã hoje, seria o Corinthians. Em termos de estratégia foi bem, porque ele anulou o time do Flamengo. O Flamengo teve pouquíssimas oportunidades. E o Corinthians conseguiu criar, mas a culpa não é do treinador. Tradicionalmente, esse é o modelo de jogo do Corinthians, né? Se a gente for ver bem Tite, né? os jogadores que lá estão hoje, com o time que, né, vamos colocar a espinha dorsal do Corinthians, se a gente for colocar assim,
já é um time que se você ficar colocando para marcar toda hora na frente e depois também correr atrás de um resultado, se vem acontecer de não sair na frente, esse time não vai conseguir virar. Pelo volume de jogo que é hoje, eu tenho... Como aconteceu, que é muito difícil de virar o jogo. Agora, quando esse time fica bem postado atrás, passa da linha da bola, acontece o que aconteceu hoje no Maracanã. Conseguiu aí frear esse ataque do Flamengo, né? Até os... Né? Aí não estamos nem falando de uma jogada, mas uma jogada de um zagueiro que vai para a área machucado. E se eu não me engano, eu vi ali, né, que como zagueiro eu fico bem prestando atenção nisso. Ele estava entre dois marcadores, estava entre o lateral e o Murilo. E o Murilo. Exatamente. Quando um zagueiro vai e faz isso e o jogador nas costas, me desculpe, cara. Mas, Rodrigo, também vamos analisar o que aconteceu com o Flamengo, né? O Flamengo perdeu o Everton Ribeiro hoje de manhã. Sentiu contusão. O Arrascaeta estava fazendo o aquecimento dentro de campo, sentiu o adutor. Também não pôde jogar. Então, o Flamengo jogou sem os dois melhores meios que ele tem. Só fazer um parênteses, mas o Flamengo não é tão badalado, quer dizer que perde duas peças. Mas é que tá. Perde duas peças, aí... mas aí que tá. Não são duas peças, são dois meias. Ué? E o Flamengo, evidentemente, sentiu muita dificuldade para a criação. E o Corinthians, se tivesse um meia armador ali de peso no meio campo, ele matava o jogo brincando no contra-ataque. Mas vamos supor, jogava hoje... Mas ele não tem essa peça, hoje o Vanderlei não tem essa peça, Chico. Era fim de papo, mas aí o Corinthians não soube executar quando teve a chance. E aí sofreu. Mas é isso, Chico, é isso que o Chico está falando. O Flamengo perdeu duas peças em extinção no Brasil. Não existe mais meia. Tirando os meias do Flamengo e do Palmeiras, que não tem, né? E o Renato Augusto que está machucado, não tem mais meia nos times brasileiros. Quem é o meia do Santos? Exatamente. Bom, é o Lucas Lima. Então, pra você perder dois meias com a qualidade do Everton Ribeiro e Arrascaeta, o time vai sentir. Mas partindo de um princípio, onde todo mundo esperava um atropelo do Flamengo em cima do Corinthians, é aí que eu tô falando. Eu acho que tem que dar um mérito também ao Vanderlei. O Corinthians tem seus méritos. O Corinthians hoje teve mérito pelo Flamengo hoje. não ter jogado. E por falar em Vanderlei, o Zé Paz está lá na nossa redação. O Miller falou do Renato Augusto, a gente falou de meias. Eu quero saber primeiro do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei gostou do que viu? Ele sentiu que teve alguma evolução? Claro, o resultado ele não gostou, Zé Paz. Mas o que o Luxa falou no vestiário, especificamente do resultado e da partida? Zé, boa noite. Fala, Garrafa. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que tá acompanhando o Mesa Redonda. Boa noite especial pro Rodrigo, né? Jogou lá no nosso Vascão, um abraço pro Rodrigo aí. Robson Bambu não tá ajudando muito lá não, hein, Rodrigo? Mas vamos falar do Corinthians aqui no nosso glorioso Mesa Redonda. E olha só, o Luxa, depois do jogo de hoje, claro, foi pra entrevista coletiva, falou sobre muitos assuntos, foi uma coletiva bastante interessante do Luxemburgo. E ele falou especificamente sobre esse jogo de hoje. Como vocês bem disseram aí no nosso Mesa Redonda, o Corinthians vem mostrando uma evolução nas mãos do fechou Vanderlei Luxemburgo, que já está há 6 jogos no Corinthians. É bem verdade que ainda não venceu, foram 4 derrotas e 2 empates, mas o Luxemburgo ele gostou do que ele viu, como a gente vai acompanhar daqui a pouquinho no trecho que a gente vai rodar aqui no Mesa Redonda. Mas é importante vocês analisarem também nesse trechinho que a gente vai rodar agora, que o Vanderlei Luxemburgo ele já dá uma projetada aí na sequência do ano do Corinthians. E por que ele faz isso? Porque o Corinthians agora, nesse meio de semana, como vocês também mencionaram, tem o Argentinos Júniors fora de casa pela Copa Libertadores da América, e pro Luxa esse jogo aí pode modificar a temporada do Corinthians. Vamos acompanhar aí o Luxemburgo. O que eu fico satisfeito hoje é que a equipe teve atitude sem a bola e teve atitude de jogar. Então isso é time de futebol. Não adianta ficar torcendo, tentar marcar com o olho. Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então eu vi hoje a equipe do Corinthians, para mim o melhor jogo sob meu comando, não quero falar para trás, o melhor jogo sob meu comando, e mostra que nós estamos no caminho certo, né? Agora tem uma Libertadores, tem um jogo importante, e nós vamos jogar, vamos viajar, preparar bem, para ver o que nós vamos fazer lá. Dependendo do resultado, aí uma decisão para frente a gente vai tomar, dependendo do resultado que nós vamos ter na quarta-feira. E aí vamos ver o que vai acontecer, para a gente poder já pensar. Eu acho que o pessoal falou assim, contra o Atlético, né? Eu não gostei quando nós tomamos o primeiro gol, nós arriamos, né? Teve um jogador que se agachou, e nós arriamos. E ali era um jogo de mata-mata. 1-0 lá é muito melhor que 2-0. Então nós arriamos, aí tomamos o segundo gol, ficou meio complicado. Mas não é quer dizer que já acabou, mas fica mais difícil.
Então tá aí o Luxemburgo aqui no nosso glorioso Mesa Redonda. E olha só, muito importante a gente então destacar isso aí que disse o Luxa, que esse jogo contra o Argentinos Júnior, se vier uma derrota, pode mudar aí o que o Corinthians vai fazer nesse ano de 2023. A informação que a gente tem é que a prioridade do Corinthians agora, no ano de 2023, passa a ser sim o Campeonato Brasileiro. Isso não significa que o Corinthians vai abandonar a Libertadores, vai abandonar a Copa do Brasil. Mas bem como o Luxa disse aí, nesse trecho de entrevista coletiva que a gente escutou agora. É isso, se perder para o Argentinos Júnior, vai se complicar muito na Libertadores. Tem que vencer esse jogo para continuar sonhando com a possibilidade de chegar no mata-mata de Libertadores agora nesse ano que a gente está. E a Copa do Brasil, a derrota por 2-0, também complicou muito o Corinthians nessa competição. Então a informação que a gente tem é que sim, o Corinthians vai priorizar o brasileiro, mas é claro, vai tentar de todas as formas aí, quem sabe conseguir uma vitória contra o Argentinos fora de casa nesse meio de semana, Garrafa. Obrigado, Zé. Segura só um pouquinho, você vai voltar. Atenção, o Zé Paz vai trazer a informação de quando o Renato Augusto vai voltar. Já já o Zé Paz volta lá direto da nossa redação. Gente, o Vanderlei parece que ele viu essa evolução que a gente chegou a comentar por aqui, né? Ele fala do que o Rodrigo colocou, ó, o time parece que sente que dá para tirar um pouco mais. E eu vou deixar duas questões para vocês aqui. O Vanderlei, ele pegou o Paulinho, que já tem mais dos seus 30 e poucos anos, e trouxe o Paulinho aonde? Para primeiro volante. E eu cheguei a ver os moderninhos por aí, colocando o Paulinho de centroavante. Ah, não, com sotaque diferente, gringaiada. Não, vai jogar de centroavante, fazendo mágica. O Vanderlei fez arrozinho com feijão. Paulinho não foi bem hoje? Paulinho não jogou bem? O Vanderlei tirou o Fagner, pôs o Bruno Mendes improvisado. O Rafael Ramos já deu praticamente, pode colocar aquele laço de concessionário e mandar de volta para Portugal lá com o PP. Né? Então ele pôs o Bruno Mendes na lateral direita, a defesa não se comportou melhor. O Vanderlei está pontualmente mexendo em algumas posições do time para achar um time ideal, Edinho. Exatamente, para achar isso que você está falando. Ainda está experimentando, ainda está buscando a harmonia, né, entre as peças. Agora, eu sou até suspeito para falar do Vanderlei, uma pessoa que eu amo e tenho uma gratidão profissional e também pessoal. E é um belo profissional, acima de tudo. Sem dúvida, inquestionável. Mas a questão é que, além de tudo isso, né, e o Miller é prova disso, falando um pouco do estado emocional, né, a questão da mentalidade dos atletas, não tem ninguém, né, que é mais mestre do que ele nesse momento, né, crítico, de tentar dentro de um vestiário e conseguir, né, blindar né, o pensamento da sua equipe. E, enfim, então, se depender disso, com certeza, né, vai ter um impacto lá. Mas Edinho, você que é o processo treinador, de jogo tem que demandar me diga tempo. uma coisa, você que é treinador, é um bom treinador, conhece bem futebol, o que você diria para o Yuri Alberto, depois de ver ele perder 3 gols num jogo em pleno Maracanã? Praticamente, nós vimos aí que tentou dar um carrinho sem goleiro, era só encostar o pé na bola que a bola entrava. O que você falaria para o Roberto? Roberto, volta a treinar no paredão, né? Chuta no paredão e volta. O Miller gostava de treinar no paredão, lembra de treinar lá no paredão? Chutava a bola no paredão, botava no peito, chutava a bola no paredão, ia treinar sem ninguém mandar. Porque eu acho que esses fundamentos são essenciais para o jogador, principalmente para o atacante. O que você falaria para ele? Volta para o paredão? Eu não acho que é falta de treinar, eu acredito que não seja isso. Acho que é, sabe, um pouquinho de precisão ali, detalhe do lance, mas o Yuri é um jogador, né, fantástico. Você conhece ele do Santos, né? Sim, cria, nossa, mais um dos meninos, né, brilhantes que já apareceram lá, né, então é um jogador que acho que potencial, né, todo mundo sabe que tem e é um detalhe. Se perdeu é porque estava lá, estava bem posicionado, fez o movimento certo e aí no detalhe acabou não acontecendo, mas fundamentalmente é uma questão emocional, de confiança e a gente sabe da qualidade que ele tem, então se fosse meu atleta eu ia só inspirar e motivar e claro que se está percebendo que ele se doa, que ele se compromete e está cumprindo as definições, as tarefas dele em campo, é só incentivar, é um processo. Agora, não seria legal criar um jogador para substituir o Roberto? Por exemplo, hoje ele colocou o Romero, tirou o Roberto. O Romero não é centroavante, a gente sabe disso. Ele entrou lá com uma função tática. Faz a função, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente, é mais defensivo, acho, né? Eu gosto de passar mais a bola, de marcar. Mas o que você falaria? Tem um garoto lá que substitui o Roberto, que é o Felipe. É um grandalhão, um moleque enorme, tem quase 1,90 m de altura. E ele contra o São Paulo, domingo passado, ele entrou. Não que ele
acrescentou alguma coisa, mas ele encarou a Arboleda, peitou a Arboleda, disputou bola com a Arboleda. Eu gostei dessa atitude, mas é um menino de 17 anos. Isso, como nós temos a nossa joia, né? Mais uma joia que apareceu lá, o David, né? Pô, pelo amor de Deus, eu gostaria que ele tivesse no Corinthians. Mas é isso, mas com certeza o Vanderlei, se tiver algum valor lá, ele vai perceber e vai cultivar, O próprio né? Wesley, né? O próprio Wesley está aparecendo, ele tá de olho, mas né? Assim, é muita responsabilidade, né? Um jovem entrar num time redondo que está vencendo, é uma coisa, agora num momento desse, tem que tomar muito cuidado. Por isso, né, Miller e Rodrigo, talvez a importância de se mexer esses jogadores mais experientes para dar condição a essa garotada que está entrando. O próprio Wesley, ele mexeu, trouxe o Paulinho ali. Paulinho funcionou? Vocês manteriam o Paulinho? Vocês acham que o Paulinho, por enquanto, tem que continuar ali? E a defesa do Corinthians, o Fagner continua de fora para esse próximo jogo Você também? lembra do ano passado? Ano passado o Fortaleza estava na Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Né? Ele passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. Só se recuperou no segundo turno, que fez aquela campanha, né, estrepitosa lá, que, né, digna de toda aceitação. Então, o que acontece? O problema do Vanderlei, que o Vedinho falou do processo, o processo nos progressa, mas só que o problema é que o processo que o Vanderlei está passando é justamente a cada 3 dias sem treinar, você tem que ajustar. Não tem tempo. Eu gostei, claro, manteria, assim, o Paulinho, né, de volante. Eu voltava com o Fagner. Eu acho que o Fagner, lateral direito, independente das suas falhas, acho que ele tem muito crédito para ser titular, até porque ele é dono da posição, né? Bruno Mendes, eu acho que de zagueiro, ele rende muito mais. Hoje cumpriu uma função de improviso, foi muito mas bem. Mas talvez por jogar lá na Argentina e como Libertadores, não é que o Corinthians abandonou a Libertadores. Como a Libertadores é algo mais distante, talvez preservar, segurar um pouquinho o Fagner no aspecto físico, condicionar ele para ficar legal contra o Fluminense, Rodrigo, pode ser uma alternativa também, ou não? Vamos mexer o menos possível, volta o Fagner, fica o Bruno, o que você pensa? Não, eu colocaria o Fagner, eu entraria com ele, porque eu acho que ajuda também bastante o Adson, né? Que o Adson chega uma hora que ele... Na saída de bola. Porque também um passa, já o Bruno Mendes, ele não vai... É só o menino só que vai, chega uma hora, ele pede para sair, né? O Paulinho... o Luxemburgo ali, ele achou bem, né? O Paulinho, ele não vai ficar de primeiro volante nunca, né? Mas ele vai... Os dois fizeram muito isso no jogo hoje, né? Uma vez sobe um, uma vez sobe o outro. Ele tem 3 o Vera aí, o subiu mais, né? Tem o Vera e o Maicon e o próprio Paulinho. Eu priorizava, sabe o que eu faria se fosse o Vanderlei? Eu colocava 3 zagueiros. O Gil, o Bruno Mendes e o Murilo, que está jogando bem. Entendi. E colocaria o Fagner e um outro lateral, até o Fábio Santos. Porque o Maicon pode fazer o lado esquerdo. Um jogo importante desse, que precisa da vitória, vai jogar contra um time bom. O time argentino Júnior é um time bom, um time bem entrosado. Aqui na Neoquímica a gente viu como eles têm uma dinâmica de jogo legal e uma identidade, um time, tem uma cara de time, né? Então eu acho que nesse jogo de Libertadores precisa dos caras experientes. Agora, o que todo mundo quer saber, e por isso que eu vou voltar lá na nossa redação com o José Paes, é quando o Renato Augusto, olha o Chico Lang, a ansiedade que está. O Chico manda mensagem todo dia para mim, Garrafa, novidade sobre o Renato Augusto. Eu falo, Chicão, eu não sou nem setorista do Corinthians. Ele fala, é que eu já falei com o setorista, eu quero que talvez uma luz inspire com uma boa notícia. Eu não tenho a boa notícia, mas o Zé Paes parece que tem informações. Renato Augusto volta quando a vestir a camisa do Corinthians, a ajudar o Vanderlei Luxemburgo, a quem sabe o Corinthians voltar a vencer, Zé Paes? Pergunta fácil essa, né? Pergunta de $1 milhão essa sua, né, Garrafa? Mas a tendência é que o Renato Augusto ele volte a defender as cores do Timão no próximo dia 31 contra o Atlético Mineiro, jogo da volta da Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians perdeu a ida lá em Minas Gerais pelo placar de 2-0, precisa reverter aqui na Neoquímica Arena. Então a tendência é que ele volte contra o Atlético Mineiro. A gente tem aí os próximos jogos do Corinthians para mostrar, né, diretor? Então pode colocar aí na tela, por gentileza, porque o Corinthians agora, nesse meio de semana, como a gente já disse aqui na minha primeira entrada, tem o Argentinos Júniors pela frente, depois tem o Fluminense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e aí sim, na sequência, pega o Galo Mineiro, jogo importante, mas antes aí, é claro, alguns outros jogos muito importantes do Corinthians nessa sequência de 2023. Então o Corinthians tem Argentinos Júniors, tem Fluminense, tem Galo, são muitos jogos, um atrás do outro, jogos importantes. Renato Augusto se machucou lá contra o Liverpool do Uruguai, jogo na Copa Libertadores da América, a estreia do Corinthians na Libertadores agora em 2023, a única vitória do Timão, né, nessa Libertadores, 3-0 fora de casa, já está fora aí há 12 jogos,
jogos, passou por uma artroscopia no joelho direito. É importante a gente dizer que na última sexta-feira ele trabalhou com jogadores ali numa espécie de aquecimento no CT Dr. Joaquim Grava. Então tá voltando aos pouquinhos, está naquela fase de transição, né? Ele tinha 5 etapas para cumprir aí nessa recuperação dessa lesão que ele teve lá contra o Liverpool. Já está na 5ª, então a tendência é que volte contra o Atlético Mineiro, jogo da Copa do Brasil. Então o Chico Lang vai poder ficar mais calmo, vai poder ficar mais tranquilo. Temos aí números do glorioso Renato Augusto no Corinthians, números do Corinthians com e sem o Renato Augusto. Sem o Renato Augusto, um Deus nos acuda, 15 jogos aí, o Corinthians perdeu 10 desses 15 jogos. Com o Renato Augusto em 11 partidas, o Corinthians venceu 7, um aproveitamento de mais de 75%, sem ele só de 20%, então tem uma Renato dependência. O próprio Vanderlei Luxemburgo aí nas suas primeiras coletivas como técnico do Corinthians, nessa 3ª passagem, falou que é bom ter uma Renato dependência, e de fato você ter um jogador desse quilate que mesmo aos 35 anos pode fazer a diferença, é muito bom. Só que o Corinthians, quando não tem o Renato Augusto, parece que não se encontra, e o Corinthians não consegue encontrar uma maneira de jogar sem o Renato Augusto. Então é mais um trabalho para o Luxemburgo aí nessa 3ª passagem dele pelo Corinthians, ajustar esse time do Corinthians que não vem bem e também achar um jeito do Corinthians jogar sem o Renato Augusto. É um jogador que depende muito da parte física para estar bem, para estar jogando o seu melhor futebol, e a gente sabe que ele tem um histórico de lesões, já tem sido assim em outros anos da carreira dele, tem sido assim nesse ano de 2023, é um jogador que, se tem a parte física boa, ele consegue desempenhar o seu melhor futebol, consegue jogar um grande futebol, e aí o Corinthians agora, então, aí esperando essa volta do Renato Augusto, Chico Lang, toda a fiel corintiana. Então isso deve acontecer no próximo dia 31 aí, jogo importante da Copa do Brasil, meu glorioso Garrafa. Então, só na volta da Copa do Brasil, o Corinthians tem compromissos importantes até lá, e vai dar para se arrumar, dá algum ânimo aí do Corinthians se arrumar sem Renato Augusto, com o que vocês estão vendo até agora? Eu acho difícil, acho muito difícil. É impressionante como o impacto que esse jogador tem na equipe, né? Como Aí você vê mesmo, o Flamengo perdeu Arrascaeta e Everton hoje, já não jogou a mesma coisa. Sim, porque mas... o meia é fundamental. Sim, mas uma ele coisa vem que num o momento, Santos, numa sequência... o seu Santos lá fez, e achei legal, foi tentar fazer o Lucas Lima voltar a jogar. Por quê? Não tem meia hoje no futebol brasileiro. E o Lucas Lima, ontem contra o Palmeiras, nós vamos falar daqui a pouquinho, olha... Ele até que fez o serviço certo. Mas vamos abrir, de repente, uma parêntese aqui. O futebol mundial hoje, onde que tem um meia, desse meia clássico que a gente descreve no Brasil? Talvez a posição evoluiu, talvez a dinâmica do jogo... Né, você lembra ali... Mas, assim... até tem, de repente, o perfil, mas a característica, a função, né, a dinâmica do jogo... O Real Madrid tem o Modric, né? Penso hoje o maior time do mundo, o City, né? Não tem esse jogador desse perfil, né? Você tem razão. Tem o De Bruyne, que talvez seja o que mais se aproxima. Exatamente. A posição entre os 10 existe. De 1 a 11 tem... Mas como ela hoje funciona, é diferente. Aqui é se a gente voltar para cá... É só colocando aí um pouquinho que esse time do Corinthians tem que estar arrumado pro Renato Augusto. Cara, eu argumento... E senão vai sofrer do mesmo jeito. Rodrigo, a gente lembra recentemente o William teve de volta aqui com a gente. Né? O William, aparentemente, numa reta final de carreira, trajetória, voltando ao Brasil, de repente, para enxergar ali a última etapa da carreira, teve dificuldade, né? A gente viu. E aí deu até a impressão mesmo, esse menino já, de repente, já, né, tá na hora de parar. E eu dou a reflexão é que, para mim, se joga um jogo diferente no Brasil, diferente do que joga no resto do mundo. E ele voltou para lá e está brilhando. E está decidindo. Ele está jogando bem. Então não era ele, né, o problema. Era o processo, era o tipo de jogo que se joga, que exige tem uma demanda física aqui absurda, né? A competitividade é muito grande, mas de repente essas questões dessa função, de uma forma de jogar, essas evoluções das posições. Do time não era bom para ele. Só que a grande questão... Sim, tem a ver. O Vitor Pereira enterrou. Como ele está sendo aproveitado no time. É isso que eu argumento. A peça é a mesma. Só que ela não funcionou nesse conjunto e funciona em outro conjunto. Então a gente precisa entender por quê. Se a peça é qualificada, ela precisa saber por que ela não está funcionando. Só que tem um rebaixamento. E o Edinho tocava num ponto importante por causa da nossa enquete, né? Porque antes do jogo contra o Flamengo, muita gente
Mundo da bola. Se o Corinthians for atropelado pelo Flamengo, o cenário era, o Mano Menezes cai do Internacional e o Mano Menezes vem pelo Corinthians, não é o Garrafa que está falando. Isso estava todo mundo aí comentando, na roda do cara tomando cerveja no boteco e tal, será que vai acontecer? O Inter perdeu, tomou de 3-1 agora há pouco, lá na Arena Grêmio, né? Muito provavelmente, daquilo que a gente tem informação, o Mano Menezes vai ficar na praça e agora, para a gente liberar o José Paz, ele vai atualizar essa informação, porque o Vanderlei falou sobre isso no vestiário e temos também o posicionamento da diretoria corintiana. Primeiro o Vanderlei falando sobre esse tema ou algo parecido em relação à permanência dele, José Paz. Exatamente isso, Garrafa. Tem esse ponto aí sobre a possível saída do Vanderlei Luxemburgo, atrelada a uma chegada do Mano Menezes, mas também ele foi perguntado, nesse trecho a gente vai escutar ele falando um pouquinho sobre isso também, porque o Luxa, quando chegou no Corinthians para essa terceira passagem dele, ele disse que queria 10 jogos aí, pediu 10 jogos, que dessem ele 10 jogos, para ele ajustar esse time. Ele está no 6º jogo, a gente começa a ver uma pequena evolução no time do Corinthians, e ele foi questionado sobre isso, respondeu sobre isso, e também se ele está respaldado, está prestigiado aí pela diretoria do Corinthians nesse momento. Agora eu vou pegar meu celular aqui, Garrafa, são aqui, deixa eu ver, 21h45. Nesse momento, 21h45, a gente sabe que o futebol é dinâmico, Vanderlei Luxemburgo não tem a menor chance de cair, de deixar de ser técnico do Corinthians. Então vamos ouvir o Pô Fechou aí, na sequência a gente comenta mais. Não existe alinhamento do futebol, se não ganhar, danou tudo, cara. Essa é a grande razão do futebol. Então você vai me perguntar isso, aquilo, não tem alinhamento, 10 jogos, não sei o quê. Você tem que estar sabendo o que você vai fazer. A diretoria tem que estar sabendo o que é aquela postura da comissão técnica, o que nós estamos querendo fazer. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo. É isso que é importante. Eu vejo um crescimento constante da equipe. A atitude dos jogadores, comprometimento. Eles falaram agora comigo coisa no vestiário que não tem que falar aqui, porque não cabe falar aqui, mas é muito legal. Uma cobrança mais dura assim, porque não botar a bola para dentro, porque não defendeu. Isso é futebol. Então começando a ver futebol. Tá? Para tomar chopp, para ir na minha casa jantar, eu levo quem quiser. Agora, dentro do time, a gente pode xingar o cara, acabou o jogo, meu camarada, acabou tudo. Faz parte do jogo de futebol. Então eu vejo que nós estamos num crescendo. Agora, se é 10 jogos, não, isso aí não existe. Eu tenho certeza, eu falei, eu acho que no jogo passado, me cobraram. Eu vejo o Corinthians numa sequência com o mesmo elenco. Nós temos Júlio para poder fazer mais algumas coisas que podemos fazer. O elenco do Corinthians crescendo para poder disputar lá para cima. Nós não queremos disputar aqui embaixo. Nós estamos aqui embaixo, mas eu faço uma projeção para a gente chegar lá em cima. Pois é, meu querido Osmar Garrafa, e lá hoje nos corredores do Maracanã, claro, Alessandro, gerente de futebol aí do Corinthians, foi questionado sobre a permanência ou não do professor Vanderlei Luxemburgo no comando técnico aí do Corinthians. A informação que a gente tem aqui nos últimos dias aí, aconteceu uma reunião entre Duílio, entre o Alessandro e entre o próprio Luxa, e aí ficou acertado que o Luxa está respaldado, vai continuar o seu trabalho à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então vamos escutar aí o Alessandro falando aqui no Mesa Redonda. Acho que é pertinente aí, se forem falar a respeito de alguma possibilidade de saída ou chegada, não existe. Existe confiança, há um jogo feito e realizado hoje contra uma grande equipe. A equipe tem sido campeã constantemente aí nas temporadas, então os atletas mostraram bastante daquilo que absorveram nos dias que antecederam esse jogo, do trabalho da comissão técnica, do trabalho do professor Vanderlei. Então nós vimos hoje sinais de que existem as possibilidades para que a gente possa sair dessa posição extremamente desconfortável, que não é uma posição do Corinthians. A posição do Corinthians é outra, está em cima, está brigando pelas maiores posições, e o treinador Vanderlei é um treinador que a gente tem muita confiança, tem trabalhado muito, tem se dedicado muito, por mais que os resultados não venham acontecendo, mas ele chegou numa sequência de jogos difíceis, sem poder trabalhar muito. Isso aí que sem ter tempo para colocar os seus conceitos. Já tem um novo jogo na quarta-feira, que é uma decisão da Libertadores. Novamente não vai trabalhar com G2, que são aqueles atletas que não participaram do jogo hoje. Então a gente tem que entender e analisar os jogos, e hoje a gente tem uma análise que a equipe correspondeu bem. Foi muito bem defensivamente, criou algumas alternativas e poderia ter saído